encaminhar suas queixas e procurar soluções. Lúcia Leme comanda os debates e nossos convidados já estão a postos para discutir, sem censura. Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro. O Sem Censura começa conversando sobre educação sexual. Chega um dia em que a criança quer saber como é que ela nasceu, como foi gerada e por que a mulher que espera neném fica tão barriguda. E muitos pais não sabem o que responder e a grande maioria mente. O sexólogo Marcos Ribeiro acredita que o melhor é responder às crianças com naturalidade. E para isso ele está lançando um livro que facilita a pergunta de hoje ao sexólogo Marcos Ribeiro. Marcos, eu acho que você tocou num problema delicadíssimo que é ensinar filho sexo, principalmente criança, né? Agora tem uma história que eu nunca entendi muito bem. Fala-se para não se contar uma história grande, se dizer a verdade para a criança. Eu queria saber, em primeiro lugar, a partir de que idade deve ser dita essa verdade. E, em segundo lugar, como é que se diz uma verdade dessas sem contar uma historinha? Como é que você procede numa hora dessas? Elizabeth, eu acho que, em primeiro lugar, a educação é um direito de todo ser humano. Quer dizer, ensinar pela verdade. Ensinar sem fantasia ou sem mito. Agora, a idade para se começar a falar de sexo para a criança é exatamente no momento em que a criança faz a primeira pergunta. Agora... Eu tenho a sensação de que o problema não é da criança. Claro que não. O problema é dos pais. Os pais têm um grande medo de tocar nesse assunto com os filhos. Os filhos perguntam, né? Foi como eu acabei de abrir o programa. Os filhos perguntam e o pai mente na resposta. Que problema é esse, Marcos, que os pais têm? Ô, Lúcia, eu tenho a impressão de que quando a criança pergunta de sexo para o pai, quando a criança está manifestando as primeiras dúvidas, as primeiras manifestações de sexualidade, começa a revivenciar nos pais a sua sexualidade do passado e às vezes não muito bem elaborada. Então, como falar de um assunto, como falar, por exemplo, de masturbação, se a própria mãe não sabe informação sobre isso, se o próprio pai não tem informação sobre esse assunto? Às vezes até tem inibição sobre o assunto, né? Sem Discutir dúvida. o problema. Sem dúvida. Isso é uma questão muito cultural. É a nossa cultura que há milênios coloca o sexo como sendo algo feio, sujo e pecaminoso. Quer dizer, na criação do ser humano ainda há uma diferenciação assim, muito nítida. A menina é criada para ficar dentro de casa, quer dizer, como é que são as brincadeiras da criança, da menina? Lavar, brincar de bonequinha, casinha, e o menino é soltar pipa, jogar bola. E isso começa a reforçar esse estereótipo, né? Que mais tarde vai colocar essa, né, liberalidade pro Aliás, homem. eu acho que até uma permissividade, né? Mais que uma liberalidade. O homem é educado com uma certa permissividade sexual. Vale tudo para ele sexualmente. Exatamente. E para a menina, ao contrário, não vale nada. Exato, Lúcia, se você prestar atenção, quer dizer, essa permissividade também é muito angustiante para o homem. Porque ao mesmo tempo que a mulher... Verdade. Ao mesmo tempo que a mulher, ela não pode demonstrar desejo sexual, pombas, que coisa terrível é para o homem sempre estar pronto. O homem não pode negar a mulher. O homem tem que sempre estar disposto. E isso é uma barra muito forte, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas aí, Marcos, eu me pergunto, uma menina hoje em dia, enfim, a vida inteira, fazer sexo com uma idade muito precoce, eu fico me perguntando se o organismo dela aceitaria esse tipo de atitude dela em relação se ela está pronta psicologicamente para isso. Aí é que eu questiono um pouco isso. Quer dizer, quando a gente presta uma informação sobre sexualidade, não quer dizer que essa sexualidade vai começar cedo. Exatamente para que não aconteça o que está acontecendo hoje em dia, adolescentes de 12, 13 anos, engravidarem sem nenhum conhecimento. Achar que, tendo a primeira relação, Deus não vai fazer isso comigo, ou que tendo relação sexual em pé, não vai engravidar. Então, essa informação é exatamente para não acontecer esse tipo de coisa. É uma informação para ter um conhecimento do próprio corpo. Mas a partir de que momento se dá uma informação completa dessa para a menina? A informação completa é muito relativa. Quer dizer, se uma criança pergunta, mãe, como é que eu nasci? Então a mãe deve responder exatamente a pergunta da criança. Pois é, mas eu fiz a primeira pergunta e você não me respondeu exatamente isso. Como é que a mãe vai responder isso para uma criança pequena, a um nível que ela possa entender a coisa e não se chocar? Exatamente como é o sexo. Simples e bonito. Pois é, mas você acha que de uma forma direta? De uma forma direta, quer dizer, dando um nome exato às partes que têm direito. Por exemplo, se a criança pergunta de onde eu saí, a mãe pode pegar um livro, pode pegar uma gravura, um desenho e começar a explicar. Você saiu pelo canal da vagina.
tá? Usando os termos verdadeiros, os termos corretos das partes. Mas, Né? ô, Marcos, eu acho isso até muito interessante. Eu acho que toda mãe hoje em dia, uma pessoa assim que tem um nível de esclarecimento, tem mais ou menos esse comportamento de explicar ao seu filho exatamente por onde ele sai. Não existe mais essa de cegonha. Mas eu acho que até aí tudo bem. Agora, a partir daí, a sexualidade na adolescência, essa que eu acho que é uma sexualidade que preocupa mais os pais. Quer dizer, até o ponto que você vai só na explicação e que você não entra um pouco na prática da coisa, que a menina passa a ser abordada, que o rapaz passa a se manifestar sexualmente, essa que eu acho que é uma parte que realmente preocupa os pais. E existe 1000 questionamentos hoje em dia a respeito disso. Aí eu queria que você colocasse, Marcos, um pouquinho. Mônica, acontece o seguinte, quer dizer, eu acho que fundamentalmente a sexualidade em relação a pais e filhos, a verdade estabelece um diálogo e estabelece um canal para sempre que o adolescente ou a criança tiver dúvida, o adolescente ou a criança ir buscar a informação com os pais e não ir buscar informação errônea na rua. Então, exatamente, o pai ser extremamente verdadeiro, a mãe ser extremamente verdadeira, para que a criança mais tarde, quando queira informação, no caso o adolescente, saiba que a informação está com a mãe, de forma correta, de forma consciente, e que não vai buscar na rua de forma deturpada como a gente vê. E a criança, ela surpreende numa hora dessa, né? Às vezes, essa pergunta, mamãe, como é que eu nasci? Às vezes você dá uma resposta verdadeira, mas com pouca informação. E às vezes ela se satisfaz ali mesmo. Se ela não se satisfizer, ela mesmo vai perguntar outra vez. É a curiosidade bem característica da criança. Agora, o Marcos, aí outra coisa, eu, por exemplo, fico pensando, você passar um pouco do limite do que a criança te pergunta, será que isso é positivo? Não, eu acho que você tem que explicar exatamente aquilo que a criança te pergunta, Exatamente, sem eu coloquei. exceder Exato. as suas informações. Exato, né? eu tenho comigo que idade de perguntar é idade de responder, mas exatamente o que foi perguntado. Eu estava vendo seu livro traz tudo, né? Do começo até o fim, com ilustração e tal. Lúcia, só um instantinho, eu acho que o fundamental nesse livro, eu tenho comigo, enquanto profissional, enquanto pessoa, que o que resgata as relações humanas é o afeto. Eu acho que o afeto é a base, acho que de todos nós aqui da mesa. E o livro, ele é fundamentalmente afetuoso. Coloca a igualdade entre o homem e entre a mulher. Eu acho o livro extraordinário, bonito, bem ilustrado e tal. Agora, eu queria voltar àquela questão da informação que a Mônica colocou ainda agora. Dar a informação na medida certa, né? Não dar além do que a criança está necessitando, de repente, no momento. Esse livro dá toda a informação. Como é que você situa esse livro dentro desse conceito? No sentido que a criança vai perguntar, quer dizer, mamãe, como eu nasci? Então, antes de falar para a criança como é que ela nasceu, como é que é a fecundação, tem um aparelho genital feminino e masculino. Como é que funciona esse aparelho? Provavelmente, a criança lendo esse livro a primeira vez não vai se interessar muito. Mas eu acho que o fundamental é que ela vai ter uma cartilha, tá? Para que ela possa recorrer quando tiver necessidade, quando tiver interesse. E qual é a faixa etária para ler esse seu livro? Começaria a partir de que idade? Olha, eu acho isso muito relativo, né? A gente até falou sobre isso. O livro foi escrito para de 7 a 10 anos. Mas tem crianças de 5, de 4 anos que têm algumas informações que estão no livro. Tem mulheres casadas que ainda acham que fazem xixi pelo canal da vagina. Então isso é muito relativo. Tem mulheres casadas que já tiveram filho e que não conhecem o seu aparelho genital. Exatamente, desconhecimento E de do repente próprio esse livro ia ser útil para elas. Exato. Agora, tem homens também que desconhecem tanto o próprio corpo como o corpo feminino. Até porque é uma coisa da nossa cultura, né? Quer dizer, como é que o homem encara a sexualidade? Ele genitaliza a sexualidade. Quer dizer, tem até o Gaiarson, um psiquiatra de São Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Machão é o pênis. Se o pênis falha, o homem não é mais nada. E é verdade, é uma genitalização. E isso começa da infância. Começa quando há a divisão aí de papéis femininos e masculinos. Então, acho que o fundamental no livro é que o livro coloca uma igualdade entre o homem e entre a mulher. A participação dos dois na sexualidade. Agora, Marcos, você falou que o homem tem esse problema, mas isso é um problema muito cultural. Cultural, né? sem dúvida. Agora, como é que a mulher pode passar a encarar essa situação no homem, desse machismo que a sociedade cobra dele? Olha, eu acho o seguinte, a própria mulher, em alguns momentos, ela reforça esse machismo. Quando fala para o filho... Até a mãe, né? A mãe, exatamente. Quer dizer, quando fala para o filho que homem que é homem não chora. Se você chorar na rua, se apanhar na rua e vier para casa chorando, quando chegar em casa vai apanhar também. Então, acho que é um reforço da própria mulher, da própria mãe, em relação a esse machismo. Então, eu acho que é começar a pensar sobre a igualdade da relação do homem e da mulher. Quer dizer, não é para o homem
Tem até um ditado que diz, ao lado de um grande homem, não, atrás de um grande homem sempre vem uma grande mulher. Atrás, né? Atrás. Não é atrás nem na frente, é ao lado. Quer dizer, Pois é, mas a sociedade diz atrás. Exatamente, quer dizer, ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. E a questão não é ser homem ou ser mulher. Eu acho que o principal antes de ser homem ou ser mulher é ser pessoa. Ora, Marcos, você que trabalha com crianças e com pais a esse nível, qual é a maior dificuldade dos pais em relação aos filhos nesse nível sexual? Olha, a maior dificuldade é quando um pai ou a mãe encontra o filho se masturbando e fica sem saber o que fazer. Normalmente a resposta é, tira a mão daí que isso é feio. Pois é, o que deveria ser feito numa hora dessas? Em primeiro lugar, a criança está descobrindo o próprio corpo, está vivenciando a própria sexualidade. Então é deixar a criança brincar com o seu corpo. Quer dizer, não permitir e também não reprimir. Simplesmente deixar o acontecimento da maneira que está. Mas os pais ficam muito ameaçados numa hora dessa, né? Eles fazem mil fantasias, eles acham que a partir daquele ato isolado, o filho vai ser um louco, ou vai ser um tarado, Vicia. ou vai ser não sei o quê, né? Ele faz mil fantasias e em função dessa fantasia é que ele corta, né? Quer dizer, na verdade, o pai corta em função dele mesmo, né? Da própria dificuldade da Dele sexualidade. mesmo, que já vem, por sua vez, do pai dele, que vem do avô e não sei o que e tal. E eu te pergunto, eu tenho a impressão que sexo deveria ser como qualquer outra coisa. Né? Assim como você dorme, você come, você se alimenta, você faz sexo. Isso deveria ser tratado assim. No entanto, não é. É um tabu, é uma coisa, como você falou, suja, não sei o que e tal. Por quê? Lúcia, isso é de cultura, né? Isso é muito cultural, quer dizer. Mas isso transcende a cultura brasileira, isso é anterior à nossa cultura, América do Sul, isso é... Desculpa, a gente pode entrar na conversa Claro. assim que tenha vontade. Eu não sei, eu estou ouvindo algumas coisas assim que estão me deixando até meio preocupado, no sentido de que parece uma conversa de 20 anos atrás, algumas coisas que você colocou, no sentido assim, na verdade, é como você disse, o sexo é só uma coisa a mais na vida, na verdade, muito importante, né? Uma criança se masturba, praticamente, alguns educadores dizem que desde a hora que ela começa a praticar sucção, ela está se masturbando, Verdade. né? Ela começa a sua fase oral, etc. Eu acho que a gente está caminhando, a gente já caminhou muito por aí. Eu acho que o teu livro realmente deve trazer muita coisa de valor para a gente trabalhar e para as mães, principalmente no nível da ignorância do nosso povo e coisas do tipo. Mas eu acho que a gente não deve deixar de levar em consideração, principalmente o veículo que a gente está usando agora, né? De que o sexo já está muito além disso, eu acho, né? Na televisão, as crianças de qualquer idade já estão vendo homens e mulheres na cama, né? E você acha praticamente que nível que nus. isso é positivo? Não, eu não estou colocando se isso é positivo ou não, na verdade. Eu acho que a gente poderia já agora começar a discutir mesmo em cima disso. Eu não Doutor, acredito mais que as mães concordo. digam homem que homem não chora, entendeu? Eu Quase não concordo dá em mais parte tempo. com você. Você Quase não dá mais tempo de está dizer. Eles falando... ficam vendo a Xuxa e a novela e a mãe está batalhando para ganhar dinheiro, entendeu? Pois é, mas de repente esse menino cresce, essa menina cresce, ela não tem a menor noção do que é sexo, ela faz sexo sem saber, Sem ela dúvida. engravida sem saber, ela fica perdida no Certo, mundo. então, Quer dizer, só o que você eu tô tem aí uma colocando- coisa muito Lúcia, contraditória. ainda tem a prova Você de tem amor pro grupos, namorado. exatamente, isso existe Prova que todo gosta de mim. dia. Exato. Não, eu só estou Só o colocando... que eu queria dizer é o seguinte, nós temos grupos. Eu acho que nós Claro. temos um grupo Ipanema, né? Uhum. Zona Sul, que Claro. de repente pode até estar, já como você colocou, né? Numa outra visão do sexo. Mas a gente tem outros grupos Não, mas que eu são acho que... totalmente ignorantes mas do eu estou sexo. falando a nível da massificação, na Doutor, verdade. só uma questão aqui. Não, eu estou dizendo, eu acho que a gente é usado pela massificação nesse sentido, entendeu? O sexo, ele é usado como um veículo de mass media, de compra. Direta, não importa a idade, não Exatamente, importa o local, não importa é uma o carga de local, informação muito exato. grande, claro. É isso Que ele eu tô não colocando. digere Por exemplo, necessariamente, é isso que eu claro. queria dizer. Sim, Doutor, mas- olha só, o que caracteriza esse meu discurso é o seguinte: eu trabalho há 5 anos com educação sexual, basicamente na periferia do Rio de Janeiro. É considerado por alguns como um trabalho único de informação de sexualidade. Então a gente encontra hoje, 1988, setembro, uma mãe falar para o filho não se masturbar, porque senão o esperma dele vai acabar e ele não vai conseguir se tornar pai. Certo. A gente encontra, por exemplo, esse livro fazendo um sucesso, tá? Entre mulheres casadas e entre homens que não sabem, não têm conhecimento do próprio corpo, tá? Tem mulheres que não sabem que existe, por exemplo, clitóris. Certo. Há um desconhecimento do corpo. Então, eu acho que
muito bem como Lúcia falou, uma coisa é o discurso do Baixo Gávea, do Baixo Leblon. Outra coisa é um discurso, por exemplo, de Realengo, de São João de Meriti. Eu tô A falando realidade da é mesma outra. coisa. Eu acho que o Pois teu é, livro... quer dizer isso, que a televisão chega a todos igualmente, cada um tem um nível de informação para assimilar O teu livro aquilo. deve ser bárbaro a nível de informação realmente, e eu acredito, esse trabalho de periferia deve ser bárbaro para as pessoas nunca mais, talvez pensarem mesmo que o esperma acaba ou coisas do tipo. Doutor, eu só não O que eu entendi. eu vou te Por que explicar. você falou que nós estávamos num discurso de 20 anos atrás? Não, eu Explica não estou isso. dizendo que você está, eu estou dizendo que nós estamos. Parece que o que ele está dizendo que é uma realidade, já que ele trabalha com isso, me leva a problemas muito antigos. Então, eu acho que por que será que essas mulheres hoje ainda acham que o esperma acaba ou coisas do tipo? Eu acho que não é por elas mesmas. Falta de informação. Não é falta de informação, na minha opinião, só. Né? A falta de informação já vem realmente colocada, né? O sexo, porque ele é sempre um tabu e porque as coisas são vistas dessa forma. Não, Então, mas o sexo né? também é tabu porque a mulher engravida. E quem vai assumir esse pai, esse filho? Existe a paternidade aí também. Eu acho... Mônica, o sexo não é tabu porque a mulher engravida. Não é tabu, Sônia. O sexo é tabu porque a cultura trata, também. um instantinho, Exato. trata É o sexo também. como tabu. Você não pode falar em sexo. Há de haver pessoas em casa que estão ouvindo a nossa discussão aqui e de repente estão um pouquinho chocadas. Porque a gente está falando de sexo e às vezes usando um termo ou outro na televisão às 4h30 da tarde. E que são os nomes científicos verdadeiros. Exatamente. Há de haver isso, eu Sem acredito. dúvida. Sabe, quer dizer, existe em torno do sexo e do assunto sexo um mistério, um problema, um conceito que dificulta que essa informação corra solta. Ou não é? Acho que a gente concorda que atualmente, ao nível que se tem Já já de melhorou. televisão, tudo melhorou Melhorou. muito, né? A Melhorou. coisa já está E eu partindo. E eu acho que pro outro a mulher lado. melhorou muito no aspecto Olha, sexual. Eu acho fundamental o que a Lúcia coloca é o seguinte, se a gente pensar nos últimos 20 anos, quem é que teve um avanço em termos de sexualidade, em termos de ação na sociedade? Foi a mulher. E isso assusta o homem. Tá? Muito, porque muito. ele perdeu o controle Exato, quer da dizer, situação. o que caracteriza uma disfunção erétil ou popularmente impotência? É exatamente uma defesa para essa mulher que está indo à luta nos seus direitos. Quer dizer, o avanço feminino simplesmente está assustando muito a mulher, assustando muito ao homem, porque o homem fica sem defesas em saber o que fazer. Quer dizer, por exemplo, se a mulher chega em casa e começa a reivindicar, começa a pedir outras coisas, o que o homem pensa? Com quem que ela está aprendendo isso? Assusta a cabeça desse homem. Então, esse homem tem que mudar. Se a gente vê aparecer movimentos e grupos de tudo, menos de homem. Essa semana me contaram uma que eu achei ótima. Até então as mulheres reclamaram dos homens. Isso ainda está acontecendo, de que as relações novas, você conhece um rapaz novo, a primeira coisa que esse rapaz quer é ir para a cama, não é isso? E as mulheres reclamaram disso durante muito tempo. Aí outro dia uma moça me contou que já existem homens que se negam a ir para a cama. Eu achei isso ótimo. Quer dizer, essa obrigatoriedade de ter que, parece que está começando a acabar. Isso eu acho que denota que o homem começa a ser ele mesmo. Concordar com essa situação, A né? liberdade de escolha mesmo, que eu acho que é fundamental na Não tô afim, sexualidade. não tô afim. Claro, eu tô afim de sair, de tomar um chopp, ou de, enfim, de fazer o que qualquer coisa com quem eu quero, com quem eu sinta prazer. E não porque é homem, tem que sempre estar disposto. Agora, Marcos, a seu nível como uma pessoa que trabalha nessa área, eu gostaria de saber o limite que há na informação ao adolescente, tá? Para que não passe de informação à promiscuidade. Que não haja uma liberação tão grande que vire uma coisa promíscua. Beth, Porque aí eu concordo inteiramente com você, que eu acho que esse ponto é um ponto muito importante hoje em dia, que a juventude entra num fator um pouco psicológico. Ela perde um pouco o controle da Não, coisa, não ela acho passa nem a não que achar perca, nem eu queria que Agora, isso é característico também a nível cultural da crise da adolescência. Quer dizer, por máximo que tenhamos adolescentes informados, isso caracteriza a adolescência. Quer dizer, segundo uma psicanalista argentina, o adolescente vivencia 3 perdas. Perdas do corpo infantil, dos pais idealizados e da identidade infantil. Quer dizer, passa a ter a identidade grupal. E isso é característico da nossa cultura. Então, por máximo que tenhamos adolescentes informados, os adolescentes ainda vão estar nesses problemas que vocês estão colocando. Pois é, quer dizer, não depende do nível de informação que a pessoa receba, da direção da informação, Não só. É uma coisa mesmo da idade, da fase. Exatamente. Caracteriza a idade, o estágio da adolescência. Mas isso não é só adolescente que faz, né? Não. Pois é, mas eu estou pensando mais no nível de adolescente inclusive, mesmo. Porque a palavra- De repente é uma fase que pode se chamar de mal necessário. Quer dizer, que o que todo que é mundo passa por ele. O que significa a palavra adolescência? Vem de adolecer, que é carecer de. E Mas todos eu nós acho que estamos carecendo sempre, né? Marcos, eu volto a falar no meu ponto
da mulher que engravida, da menina que engravida, que eu acho que isso é um problema muito sério. Concordo. Você colocar a sexualidade só a nível de liberação da mulher, quer dizer, a mulher tem um compromisso com o próprio corpo dela. A partir do momento que ela se libera sexualmente, ela está envolvendo um risco de engravidar. Mas eu não sei se a palavra que eu usei foi correta, mas quando eu falo liberar, é se conscientizar do próprio corpo. É ter conhecimento do próprio corpo e que não use o seu corpo como mercadoria para o homem. Bom, mas isso é um fator cultural que nós estamos vendo aqui na televisão, em tudo que é lugar, através até de anúncios. A mulher passou a ser um fator de venda através do corpo dela e deixou de ser a mulher em si uma pessoa, enfim, uma estrutura de pessoa. Ela passou a ser um objeto de vender calcinha, um objeto de vender desodorante, um objeto de vender picolé. Ela está nua para tudo. Então, qual é a informação? Como é que a criança vê essa informação na televisão todo dia, a todo momento? Como é que ela encara? Adolescente, né? Que se Né? adolescer Exatamente. acho que todo país é um país adolescente nesse momento. Exatamente isso que eu estava tentando falar naquela hora. Exatamente, eu acho que radicalizar também não adianta. A mulher foi levada a se liberar. Eu não concordo que não existam grupos de homens altamente organizados atualmente. Acho que existem já vários. Não, doutor, em termos de proporção de grupos femininos, nós temos aí, me parece, 180 grupos feministas no Mas eu não sei Brasil. se isso é bom também. Eu acho que os grupos femininos muito organizados talvez tenham feito até que com que a mulher não perceba mais de que o maior poder que ela tem, na verdade, só ela tem, que é o poder de poder gerar um corpo, um ser humano dentro dela mesma. Né? Então acho que isso... Mas quando elas se organizam para reivindicar outras coisas, não é isso? Eu acho que o grupo... Perfeito, mas é exatamente isso que eu estou dizendo, a exacerbação em cima dessa veiculação que vem da onde? De um outro lugar, vem de cima realmente, né? De você levar um grupo feminista numa favela que está carecendo de comida e de outro tipo de informação, na verdade, levar esse grupo a reivindicar a sua liberdade, a individualização total, que é uma coisa que a gente está vendo, principalmente na TV a todos os momentos, sabe? As pessoas, fulana está grávida, deixa, esse é um problema dela, ela tem que resolver sozinha. Isso na TV, por exemplo, em favelas, mulheres que passam necessidades e que simplesmente o homem não deixa trabalhar. Na realidade é um poder, mas isso foi tão mistificado pela cultura que passou a ser a fragilidade da mulher. A mulher é discriminada porque ela engravida. É a fraqueza da mulher, do trabalho. Pois é, daí está falando fator social. Que associam a gravidez à doença. Viraram o jogo, mas eu acho que virou machista por isso. De repente, se a gente for pesquisar os primórdios da sociedade patriarcal, começa aí na descoberta do poder da mulher de gerar um outro ser. Né? E aí, há quem diga que foi por aí, que aí os homens não se conformam com isso até hoje. Então, dali, naquele ponto lá atrás, eles viraram o jogo. Rotularam isso de fragilidade da mulher, de necessidade de ficar em casa, de se dedicar a isso, não sei o que e tal, e armaram essa cultura que se prolonga milênios e que só agora nós estamos começando a descobrir que a gente pode fazer diferente. Agora, olha só, quer dizer, resgatando o livro, eu acho que o papel do livro é fundamental nesse sentido, que no livro tem a igualdade do homem e da mulher. Se eu falo que a relação é gostosa, que o homem gosta e sente prazer, a mulher também sente prazer e a mulher ajuda o homem como o homem ajuda essa mulher. Se tem aqui, por exemplo, que falo da masturbação no menino, eu falo também na menina. Quer dizer, há um afeto, é uma igualdade dos sexos. Ninguém é superior ou inferior a ninguém. Todos são iguais. É isso que eu tento colocar. Você não acha que fisicamente o homem pode ser melhor, diferente que a mulher? Melhor jamais, mas diferente da mulher? Diferente é evidente, mas na vida não é só físico. Não. É econômico, político, social, cultural. Abrange tudo, lógico. Exato. E o prazer, quer dizer, o prazer do homem é só dele, como da mulher é só dela. Você colocou aí todas as informações, né? Pela olhadinha que eu dei. Esse é seu. Obrigada. E eu fico pensando, eu acho que sexo, mais do que sexo em si, é o encontro de duas pessoas, né? Que estão se amando naquele momento. Para mim, sexo é afeto, é amor, é carinho, mais do que o sexo em si. Sexo é entrega, né? Isso está aí. É o que eu falei, o ponto fundamental do livro é o afeto. Se você puder mostrar essa ilustração, eu começo falando da questão sexual com essa ilustração. O que eu quero dizer com isso? Né? Quer dizer, que o ponto fundamental da sexualidade é a carícia, é o toque, quer dizer, é o olhar. Quer dizer, o olhar, a carícia, quer dizer, o afeto em si é o que resgata as relações. Quer dizer, tem informações biológicas, claro, mas tem informação cultural, por exemplo, como tem informações psicológicas. Então, eu repito o que eu coloquei antes, o ponto fundamental do livro, tá, é o afeto. O afeto de quem escreveu.
Quer dizer, ter Paulo Freire no livro, como ter Rosemarie Muraro, é uma coisa muito bonita, tá? Ter um livro que eu coloque essa igualdade, sabe? Eu acho que é uma coisa, é um certo avanço. Então, o que sustenta um livro, principalmente do que a ilustração, do que o texto, é o afeto das relações humanas. Isso é que me deixa feliz. Marcos, eu estou querendo falar agora do outro lado da história. Você está falando da informação que deve ser passada à criança, o que ela traz de bom. Eu quero saber o outro lado. E quem dá uma informação errada, ou quem ainda até hoje está contando história de cegonha para filho, o que pode acarretar para essa criança isso? Começa a ter uma deformação a nível de estrutura emocional do ser humano. Quer dizer, ele começa a encarar o sexo como alguma coisa extremamente ruim, extremamente feia para o teu corpo, né? E isso vai voltar, vai ter um resgate quando começar a ter uma relação, quando começar a ter um encontro com o outro, que não vai se permitir que o outro descubra o próprio corpo, como alguma zona de prazer, como uma coisa muito gostosa. Agora, isso afeta mais o homem ou a mulher, normalmente? Essa falta de informação, essa inibição, essa falta de conhecimento do corpo? Olha, eu acho que a gente volta para o discurso cultural. Afeta mais a mulher, tá? Exatamente por tudo que a gente discutiu aqui. Quer dizer, a mulher, infelizmente, ainda é a mais prejudicada a nível de informação. Quer dizer, o homem, quer dizer, quando o indivíduo atinge o estágio da adolescência, qual é a maior preocupação do pai? Tá? É procurar alguém para o filho, tá? Porque senão as pessoas vão começar a dizer que o filho não é chegado. Não tem essa história? E o que a menina ouve? Fecha as pernas porque você já está ficando mocinha. Ô Marcos, e como é que ficam os pais nessa história? Porque, veja bem, um filho que pergunta ao pai, como eu nasci, o pai diz que ele estava na Índia e veio no navio, não sei o quê, né? A mãe colocou, o papai colocou uma sementinha no umbigo da mamãe. Tem essa história ainda. Pô, essa é até mais próxima, né? Agora, veio num navio na Índia, não é? Agora, esse menino vai ter essa informação, né? Claro que vai, mais cedo ou mais tarde, por outras vias, ou sei lá. Como é que fica a relação dele com o pai? Quer dizer, não há aí um descrédito no pai? Papai mentiu, mamãe mentiu, ou não disseram a verdade? Eu acho que eu já coloquei, quer dizer, eu acho que o ponto fundamental de você prestar uma informação verdadeira, de repente essa informação pode até se perder no tempo, mas os pais estão começando ali um vínculo de diálogo e de clareza com seu filho. Exatamente quando a criança descobre, ou o adolescente descobre que o pai e a mãe mentiram, simplesmente está cortando um vínculo de comunicação. Só ou isso chega a deformar o próprio adolescente? Eu não sei se começa a deformar, porque eu acho que é muito pesado a gente dizer isso, né? Mas eu acho que começa a quebrar aí um vínculo de ligação afetiva entre os pais. Mas começa a ver que os pais não são pessoas confiáveis. Ô, Marcos, mas eu não precisei só a nível sexual, eu acho que a nível, nível total geral. de informação, né? Sexual o tema é a sexualidade, quer dizer, o sexo faz parte da vida como um todo, quer dizer, o sexo é um fator entre tantos outros que compõem o ser humano. Porque me parece que, pelo próprio título, o livro tem uma preocupação educativa a nível de reprodução, né? Acho que não foi exatamente o que a Lúcia, como ela colocou. Eu vejo que o sexo como afeto e como prazer não está ligado exatamente a essa frase, mamãe, como eu nasci. Olha, né? Aqui tem a informação seguinte, por exemplo, diz mais ou menos assim, você vai engravidar, vai acontecer isso, quando você crescer e se quiser ter um. Quer dizer, a opção do casal de ter o filho se quiser, como opção, tá? Agora, outra coisa que eu volto a falar, sexo pode gerar filho, sim, mas a maioria das vezes que uma pessoa tem relação sexual não é para ter filho, é por prazer, tá? A proposta daqui do nascimento é porque é a proposta do livro, é o objetivo do livro, mas se coloca que sexo é uma coisa muito gostosa e muito prazerosa. Sim, mas pode também gerar sexo um filho. não está obrigatoriamente hoje, isso é muito claro, já que estamos sem censura, ligado a sexos opostos, na verdade, né? Eu acho que um livro deveria até trazer, porque, na verdade, um dos maiores medos dos pais, como você mesmo falou, acho que ele não é muito chegado ou ela é chegadona demais, alguma coisa do tipo. Olha, Totô, eu concordo contigo. Agora, se você olhar pelo título Mamãe Como Eu Nasci, a gente não pode, por exemplo, colocar uma relação homossexual. Não, por isso mesmo que eu falei, que parece que a preocupação é alguma coisa um pouco mais em cima da reprodução, Claro, por aí. exato, porque é a maior dúvida da criança, quer dizer, quando eu falo que eu trabalho há 5 anos com educação sexual, eu tenho um arquivo em casa de mais ou menos 500 perguntas. E isso dá um bom material, então quer dizer, as maiores questões da criança eu analisei, fiz grupo com crianças, com pais e professores, e a partir daí eu elaborei o livro. Então, quer dizer, eu tenho a ideia de que o livro está baseado numa realidade.
maior interrogação da criança, Marcos? Exatamente, mamãe, como eu nasci, como é que o bebê entrou na barriga da mamãe. Isso criança menor. Agora E adolescente? Adolescente? O que eles têm mais vontade de saber? Eu acho que adolescente depende do começo da pergunta, da primeira vez que perguntou, porque se o adolescente da primeira vez perguntou, não, a criança perguntou da primeira vez e teve a resposta, pode ser que ela faça na adolescência, mas se ela não teve uma boa resposta, a adolescente não vai perguntar. Sônia, a criança, quer dizer, o adolescente que foi criança e leu esse livro, com certeza vai ter um questionamento diferente, né? Agora, a maior pergunta do adolescente é saber, quer dizer, se o tamanho do pênis influencia na relação sexual, né? E do menino é por que o pinto dele é maior. Mas eu digo pinto porque é exatamente a expressão que o menino usa, né? Por que o pinto dele é maior do que o do pai, né? E o que eu coloco no livro, que é realmente que deve ser colocado para a criança, é exatamente a resposta. Quer dizer, o pinto é maior, o pênis é maior, porque o pai é maior. Mas parece que tem muita gente que exagera nisso, né? Tipo, andar nu em casa o tempo todo, tomar banho com o filho direto. São deformações de formação que você está procurando, Não. Estou colocando que exatamente o outro lado, né? Eu acho que não é só por aí. Acho que ele mesmo deve ter alguma coisa interessante para falar sobre isso, que crianças que acabam pintam uma frustração, na verdade, em ver que o pai é completamente diferente dele, tem pelos, tem músculos, tem um pênis maior, na verdade, e a menina a mesma coisa. Casa, né? Mas acho aí que vai depender da explicar, né? família, vai depender, quer dizer, se o pai está andando nu dentro de casa, me parece que esse pai tem um maior contato, quer dizer, trata a questão da sexualidade com mais clareza. Mas, Omar, você também não acha que isso é um pouco da desinibição do adulto? Porque pode causar alguma coisa na criança. Eu acho que tem que ter limites. Sabe, Claro. eu acho que o adulto também ele tem que ir até onde, enfim, o ponto de vista dele vai. Porque se a pessoa tem vergonha de aparecer nu, já é um problema dele, né? Mônica, quer dizer, eu acho que tem aquele ditado que é muito correto, quer dizer, o meu limite acaba exatamente onde o seu começa, sabe? Então eu acho que a questão de sexualidade também entra esse fator. Não é que esse fator do pai andar nu, você vai ajudar a educar sexualmente o seu filho mais ou menos do que um outro que Às anda, vezes você está até prejudicando demais. Pois é. Você que trabalha com adolescentes, quando uma menina fica grávida nessa fase de adolescência, qual é a forma correta dos pais tratarem o problema? Ficou grávida? Com naturalidade. Tá. Oi? Mas qual naturalidade? Vai assumir, aí é que está. Quer dizer, essa que eu acho que é um questionamento Explica muito melhor. importante da sexualidade. Tudo bem, mas a gente está colocando que ficou grávida. Tá? Quer dizer, então, já está um fato consumado. Então é tentar ter uma maior proximidade com essa adolescente e tratar a gravidez no sentido de clareza, tá? E tentar ajudar essa adolescente que me parece que nesse momento está bastante angustiada e com certo conflito. Porque me parece que quando uma adolescente engravida, essa adolescente vai ser irmã do filho. Então é tratar o assunto com naturalidade, quer dizer, no sentido de tentar resgatar também com afeto essa relação. Você deu um fato consumado, uma gravidez. Agora, os pais normalmente não conseguem isso, né? Porque eu acho que existe também um sentimento de frustração, de falha até, de alguma forma. Então, e como é que se faz? Elizabeth ainda tem o caso de pai que coloca a filha para fora de casa. Ou então que obriga a filha a uma dessas clínicas especializadas para abortar. Sabe? Isso... A maioria como reage? Você tem ideia? Quer dizer, a maioria simplesmente tem o casamento apressado. Né? Em 3 meses arruma um casamento para a filha, para não ser a vergonha da família. Agora tem casos de que obriga a filha a abortar. É evidente que eu não vou dar receitas aqui, mas tem receitas, milhões de receitas caseiras que fazem com que a filha aborte. Tem casos de que coloca a filha para fora de casa. Mas a maioria ainda é o casamento. Né? E esse casamento, evidentemente, não vai dar certo. Desastroso. E aí eu me pergunto, aquela que abortou, e o físico dela, como é que fica? Também tem isso, né? E a cabeça? E a cabeça? Claro. Quer dizer, uma Quer adolescente... dizer, uma menina de 15 anos que aborta, que tem um filho, ou que assume uma responsabilidade dessa, é uma coisa muito séria para a vida toda dela. Exato. Ela não pode esquecer que ela vai ter um filho para o resto da vida. Claro. Que aos 15 anos de idade ela não tem a menor condição psicológica, emocional para enfrentar uma situação como essa. Sem dúvida. Não é? Aí é que eu coloco, eu acho que a sexualidade, realmente você tem que ter uma informação, mas até que nível você tem que dar essa informação para a criança, de modo que isso não deixe para ela ultrapassar as barreiras dela mesma, né? Quer dizer, eu acho que é passar essa informação exatamente dentro do limite da criança. Né? Quer dizer, a gente já falou sobre isso também, quer dizer, é passar a informação exatamente quando a criança pergunta. A criança perguntou alguma coisa, então responde exatamente aquilo. Mas daí eu volto exatamente como comecei. A informação está chegando na criança antes dela perguntar, entendeu? Nós estamos tendo, já que se falou na novela das 8,
Aí é uma menina praticamente adolescente, já que a adolescência agora parece que se prolonga mais, decidindo ter um filho com qualquer pai que seja, porque ela quer ter um filho. Ao mesmo tempo se mostra uma mãe dizendo, ela é linda porque ela foi gerada com muito amor. Mas entendeu? vem cá, Quer dizer, doutor. é um jogo que é feito não só para criança, como para sociedades carentes, na verdade. Quer dizer, Adolescente, principalmente, Exatamente. atinge direto. Como fala, é que isso acontece, na verdade? Mas olha né? só, a gente fala da novela, mas eu acho que tem muita questão aí a ver com a questão da relação do pai, quer dizer, dos pais com os filhos. Quer dizer, se coloca, né? Se a novela passa essa informação e o adolescente assimila isso, é porque os pais não questionam nem isso em casa. Quer dizer, Eu me questiono isso, se essa informação passa a esse nível, quer dizer, eu vou fazer isso porque eu vi na televisão? claro, Não quer pode dizer, não ser, pode. isso não existe. Eu- Pode até existir, mas é exceção. Eu E a acho que televisão não é um maioria faz reflexo da Você pode sociedade? usar uma meia que você viu na televisão, um cabelo que você viu na televisão, mas você não vai guiar a sua vida pelo que você viu na televisão. Isso não é o que acontece. Não, Lúcia, mas o que eu acho é o seguinte, ver muito na televisão a mesma situação repetida passa a ser uma coisa mais natural. É isso que eu disse. Isso passa até a é ser bom. problema é Comum, esse. eu acho que de repente é bom. Depende, quando a situação é boa, né? Depende, quando a coisa também, é pro bom. Mas nesse caso da novela, por exemplo, a situação não é uma situação inteiramente favorável, né? Eu, pelo menos, penso assim. É uma coisa muito subjetiva, eu acho. Mas, por exemplo, como eu disse agora há pouco também, eu acho que a gente já está vivendo um momento de 15 anos desse tipo de informação quase que subliminar, né? Na verdade, desse tipo de atitude. Uma pessoa amiga está com problema, isso é constante, em novelas é uma coisa constante. E o casal de amigos, então, conversando em casa ou qualquer coisa, diz, puxa, fulana está com um problema enorme. Não, mas deixa, é um problema dela, ela tem que resolver isso sozinha. E a sociedade brasileira hoje vive exatamente esse problema. Todo mundo está sozinho, ninguém se ajuda, ninguém está pensando. Então, eu acho que não é só por aí, né? A coisa vai caminhando mesmo a médio e longo prazo. Tá difícil, né? Acho que tá muito difícil, mas eu acho que a gente vai resolver essas crises todas. Eu tenho essa esperança. é a única coisa que nos resta, né? E eu só queria dizer uma coisa, de tudo que a gente falou muito na liberação. Eu acho que se fala muito na liberação e algumas pessoas até confundem, quer dizer, ser liberada, no caso sexual, é ter muitos parceiros ou usar o sexo da maneira que quiser. Principalmente a mulher, às vezes tem uma visão dessa. Eu acho até que pode ser isso, desde que ela saiba exatamente o que está fazendo. Desde que ela junte liberdade e responsabilidade. Claro. Eu acho que falta responsabilidade a muitas mulheres, ainda, sabe? E eu acho que isso ainda não é ensinado também. Eu acho que basicamente é ser consciente do que está fazendo. E responsável. Exatamente. Porque quando ficou Esse grávida, é o fator ficou primordial, grávida. Lúcia, que você está falando. É. Esse da Porque eu discussão. sentia nessas meninas, elas conversavam muito comigo na época que eu fazia rádio, que elas não eram responsáveis por aquela gravidez que estava acontecendo com Exato, elas. concordo. Elas se sentiam vítimas daquilo. E, na verdade, elas não são vítimas. Né? Elas dividiram um ato sexual com outra pessoa que é tão responsável quanto elas. Elas têm uma dose de responsabilidade que elas ignoravam. Lúcia, eu acho que quer dizer, é prestar informação e a partir daí, aconteça o que acontecer, tá? É assumir o que aconteceu. Quer dizer, assumir as consequências do que fez. E não ou é do só em prazer sexo, não acho que em da tudo. vida. Exatamente. Sexo é uma parte da vida. Perfeito. Ô, Marcos, o livro é lindo, o livro já está nas livrarias, como é que as pessoas podem adquirir? Olha, eu queria convidar todos para ir ao lançamento depois da manhã, sábado. Quer dizer, vai ser inclusive um passeio para as crianças, porque vai ter palhaço. A Brahma, que bom, aí está entrando com patrocínio do lançamento. Então vai ser sábado agora, dia 1º, às 4 da tarde, no Shopping Cassino Atlântico, na livraria Xanã, que fica na Avenida Atlântica, 4.240, loja 112. Tomara que seja um sucesso, que ajude bastante a criançada. Inclusive, esse livro, só para terminar, ele já está entrando no mercado e sendo adotado pela Universidade Gama Filho e pela UERJ. Que bom, você vai ficar rico, né? Isso aí, Marcos. Obrigada pelas informações.